boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiro. Meu nome é Vanessa Arruda e eu vou estar trabalhando com vocês a parte de legislação específica da PM de Alagoas. Meus amores, vamos lá, vamos iniciar aí verificando a lei número 5.346 de 92, né, o Estatuto da PM de Alagoas. Bem, essa legislação é uma legislação aí com 134 artigos, então nós vamos conhecer aí toda a estrutura de regulamentação que vai aí fixar a característica dos policiais militares do estado de Alagoas, tá? Bem, então, Lei 5.346 de 92, Estatuto dos PMs de Alagoas, legislação aí com 134 artigos. Qual o objetivo aí, pessoal, dessa legislação? Qual a finalidade específica da criação do Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas? É uma lei que visa regulamentar os direitos, os deveres, as prerrogativas dos policiais militares do estado de Alagoas. Então, tudo que a gente vai trabalhar dentro desses 134 artigos vão trazer essas previsões relativas à estruturação de deveres, de direitos, de prerrogativas daquele indivíduo que assumir o cargo de policial militar. Vocês aí, futuros policiais militares aqui, contando com a nossa ajuda da plataforma Estou Preparado, vão aí estar baseados, né, na regulamentação da Lei número 5.346, que tem por objetivo, que tem por finalidade regulamentar direitos, regulamentar deveres e regulamentar prerrogativas. Logo no início da legislação, a gente já verifica. Logo no primeiro artigo aí da legislação, a gente já verifica a previsão aí do objetivo da finalidade. Fixar aí a ideia de regulamentar direitos, de regulamentar deveres e prerrogativas, tá? Mas aí a gente passa para a segunda parte da legislação, a ideia de caracterização. Quais são as características aí que vão nortear, né, a legislação específica, o estatuto específico dos policiais militares do estado de Alagoas, tá? Bem, a primeira ideia aí que a gente verifica logo no comecinho da legislação é que a polícia militar, ela é uma força auxiliar e de reserva do Exército, tá? Bem, essa ideia, pessoal, na verdade, ela é uma definição que foi trazida pelo artigo 144 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 6º. Então, quando a gente vai para o artigo 144, que vai falar sobre segurança pública, que vai trazer a ideia aí de quem são os órgãos que vão compor a segurança pública no Brasil, a gente verifica no parágrafo 6º a ideia de que a polícia militar, ela ajuda a característica do exército, né? Ajuda um exército, por isso que a gente vai colocar a PM, força auxiliar e reserva do exército, porque a PM tem essa característica de ajudar o exército em necessidades estritamente militares. Então, toda vez que houver uma necessidade militar, o Exército ele pode contar com a força da PM, a força auxiliar, né? E aí, por isso, a condição de ser reserva do Exército. No momento em que aquilo que está guardado, aquilo que está reservado, no momento em que o Exército ele precisar para uma determinada atividade estritamente militar, você teria aí a possibilidade de atuação da polícia militar frente a essa responsabilidade de auxiliar o Exército. Esse artigo 144, quando a gente verifica a sua definição no seu parágrafo 6º, ele fala que essa ajuda, né, em situações de necessidade estritamente militares, ela é ainda mais específica quando você verifica a questão da decretação do estado de sítio, tá? Então, você teria essa condição aí. Bem, o que seria esse estado de sítio? A Constituição, ela prevê que toda a nossa estrutura de vida em sociedade, ela é uma estrutura de vida em sociedade que deve ser protegida pela administração pública
através do que está vinculado na lei. Então, a gente diz que quando a lei ela está sendo devidamente respeitada, com o cumprimento dos nossos deveres e direitos, né, qual é o direito que eu tenho, as prerrogativas que eu tenho como cidadão? Eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à alimentação, eu tenho direito à moradia, entre outros tantos direitos que são elencados, inclusive lá no artigo 6º, que ele retrata da Constituição os nossos direitos sociais. Então, eu tenho essa gama de direitos inseridos dentro da caracterização do que está previsto na legislação, a ser prestada pela administração pública, a ser prestada pelo Estado. E dentro dessa consideração de que o Estado ele tem que me prestar direitos, eu tenho a garantia expressiva de ter esses direitos garantidos dentro da minha vida em sociedade, a gente diz que quando essa prestação de direitos ela está sendo devidamente prestada, quando ela está acontecendo de acordo com os ditames legais, a gente teria o que a gente chama de ordem pública e paz social. Então, quando eu tenho segurança, quando eu tenho alimentação, quando eu tenho moradia, mesmo que de forma deficitária, a gente não está dizendo que o Estado ele vai ter que prestar isso, e isso seria a lógica jurídica, né? Isso é o que está lá no dever ser do Estado, né? Ele teria que prestar esses direitos de forma concreta e eficiente, né? Mas nem sempre é o que acontece na prática. Mas mesmo que de forma deficitária, mas que eu tenha a prestação dos meus direitos ali de fato concretizadas. Eu tenho saúde, né? Eu vou lá, se eu procurar o Sistema Único de Saúde, independente do bom ou mau atendimento, mas eu vou ser atendido, eu vou ter ali a condição de prestação de saúde, eu vou ter escolas públicas que vão me conceder uma educação básica, né? Então, eu tenho a polícia que está nas ruas para concessão da minha segurança. Então, quando eu tenho essa prestação de direitos ali de forma concretizada, independente de ser deficitário ou não, como acontece a prestação de saúde, educação, cultura, lazer, esporte, moradia, alimentação, se eu tenho isso, a gente diz que a ordem pública e a paz social ela está fixada. Mas pode acontecer por alguma caracterização de externa ou mesmo de má administração que essa ordem pública e paz social ela não seja pré-fixada, ela não seja fixada como deveria. Então há uma quebra da ordem pública e da paz social. Eu até tenho educação, até tenho moradia, mas por algum evento, essa prestação de serviço público, essa prestação de direitos, ela foi retirada, ela foi quebrada. Então, quando a gente tem a quebra da ordem pública e da paz social, o Estado, ele deixa de fazer essa prestação como deveria. A Constituição Federal, a Lei Maior, ela abre a possibilidade de que o gestor público, aquele administrador, ele possa pedir ajuda. Então, vamos dizer o seguinte, né? Vamos usar aqui um exemplo. Em um determinado município, como aconteceu? Né? Vamos usar exemplos que são verídicos, né? Brumadinho, né? Você teve lá, você tinha pessoas que tinham uma vida social protegida pela legislação, então você tinha saúde, você tinha educação, você tinha moradia, né? E de repente você teve lá uma barragem, né, que estourou e que a lama cobriu a cidade. A lama matou inúmeras pessoas, a lama deixou inúmeras pessoas com problemas de saúde. E aí, naquele momento em que houve aquele desastre ambiental, você teve a concretização da quebra dessa ordem pública e da paz social. A normalidade da vida das pessoas ela deixa de acontecer por essa situação lá, da barragem, né, do estouramento da barragem. E aí o que é que acontece? A aplicabilidade dos direitos à saúde, à educação, à moradia, à segurança, eles ficam fragilizados. Então o gestor público ele pode pedir ajuda, né? E a legislação vai dizer que esse tipo de ajuda a gente chama de estado de defesa. Então, ou, como a gente escuta muito, a decretação de estado de emergência é o administrador público pedindo ajuda para reconstituir a ordem pública e a paz social.
Só que pode acontecer de que, durante o prazo estabelecido pela legislação de duração desse estado de defesa, o gestor ele não consiga fazer com que haja essa devolução, vamos dizer assim, da ordem pública e da paz social. Ele não consegue estabelecer essa ordem pública e paz social novamente. E aí, dentro dessa situação, ele não tem mais tempo hábil, porque a lei só admitiu que ele decretasse aquele estado de defesa por aquele lapso temporal. Então, passado o lapso temporal, ele não pode continuar com essa decretação do estado de defesa. A legislação vai dizer, é possível que esse administrador, ele requeira, ele solicite a decretação do estado de sítio. E nesse momento em que ele solicita, porque a ordem pública e a paz social não foram restabelecidas através do estado de defesa, ele abre espaço para que os policiais militares eles sirvam de auxiliares e de reserva do Exército na ajuda de reconstruir essa ordem pública, essa paz social. Então, o estado de sítio, de imediato, ele serve para fazer essa construção, dessa reconstrução dessa ordem pública e dessa paz social, dentro, da impossibilidade dessa reconstrução durante o estado de defesa. E aí, no momento em que o administrador ele decreta o estado de sítio e, havendo necessidade, o Exército ele pode contar com a ajuda, ele pode contar com o auxílio da Polícia Militar, já que a legislação determinou, através do artigo 144, que a PM ela é auxiliar e reserva do Exército, tá? Então, o estado de sítio, especificamente no caso de estado de sítio, você poderia contar aí, o Exército poderia contar com a Polícia Militar dentro desse padrão aí de auxiliar e reserva. Lembrando também, meus amores, que o estado de sítio, ele não, desculpem, ele não é meramente decretado quando você tem aí só a reestruturação, da caracterização aí da ordem pública e da paz social. Mas você também teria aí a definição de reestruturação da questão aí da aplicabilidade do estado de sítio quando você tem aí uma declaração de guerra. Tá? Então, quando você tem uma guerra declarada, seja uma guerra externa ou interna, você também tem a possibilidade de decretar. Então, o administrador também tem a possibilidade de decretar o estado de sítio. E aí, ele decretando esse estado de sítio, ele também vai poder utilizar a PM como força auxiliar do Exército. Então, o estado de sítio ele nos traz duas possibilidades de decretação. Ou para reestruturar a ordem pública e paz social, ou então para verificar a questão do estado de guerra declarada. Em um caso ou em outro, você vai poder, aí o Exército vai poder usar a ajuda da Polícia Militar como força auxiliar e de reserva do Exército. Tá? Então, a primeira caracterização que a gente encontra dentro da legislação é que a PM, e em específico a gente está falando do Estatuto da PM Alagoas, a PM do Estado de Alagoas, ela é auxiliar e reserva do Exército, dentro dessa disposição que a gente viu de ajuda nas atividades, nas necessidades estritamente militares e especificamente na decretação do estado de sítio, tá? Bem, outra característica que a gente visualiza logo de início aí, para verificar o que nos diz o Estatuto da PM de Alagoas, é que a PM, a Polícia Militar, ela é uma instituição permanente, tá? Ela é uma instituição aí que não tem um período para a sua extinção, ela é uma instituição permanente e ela se baseia em dois princípios, tá? O princípio da hierarquia e o princípio da disciplina. Hierarquia, meus amores, vai trazer aí a ideia de estrutura de ordenação, Então, você tem aí uma organização, uma classificação estruturante, de como vai funcionar
as pessoas que vão executar as atividades dentro da Polícia Militar. Então, você tem uma estrutura de ordenação, tá? Uma estrutura aí que vai fixar quem são, né, as pessoas que vão compor a estrutura da Polícia Militar, hierarquia. E além disso, nós vamos ter aí a configuração da disciplina, tá? A disciplina, ela nada mais é do que a rigorosa observância da lei. Então, é base estruturante, né? É uma instituição permanente que tem como base estruturante a hierarquia, essa ordenação de estrutura, né? De formação, ordenação estrutural de formação dos componentes, né? Que vão formar a Polícia Militar, e além disso, você tem a configuração aí disciplinar, que significa rigorosa observância à lei, né? Então, todos os policiais militares, eles terão que observar rigorosamente o que dispõe a lei e aí estarão cumprindo com a disciplina, tá? Então, duas características aí importantes, né? Além da gente fixar que é uma instituição permanente, que é força auxiliar e reserva do Exército, é força estruturante, disciplina e hierarquia. Lá um pouquinho mais à frente, a gente vai ter um tópico específico dentro do Estatuto que fala sobre a questão aí de hierarquia e disciplina, tá? Bem, além disso, o policial militar, ele exerce a função de polícia ostensiva. Então, logo na caracterização, o legislador ele já tomou aí a providência de demonstrar qual é a finalidade do exercício da função de policial militar. Então, ele já determina aí qual a função que o policial militar vai exercer. E ele diz para a gente aí que a PM ela exerce uma função de polícia ostensiva, é aquela polícia que vai para as ruas, né? Quando a gente estuda lá no artigo 144, segurança pública, a gente verifica que existe também a polícia civil que tem a responsabilidade investigativa, que atua dentro do setor administrativo. A polícia militar é uma polícia que vai até o local, né? E por isso, a gente até afirma que, por ser ostensiva, ela tem um caráter de preservar essa ordem pública. Olha o que a gente falava em relação a caracterização ali da decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio. Então, a gente falou dessa manutenção da ordem pública e da paz social. Preservação. Então, é responsabilidade pela via ostensiva do policial militar de preservar a ordem pública, de manter a paz social. E aí, a gente vai dizer, diante disso, que essa atuação ostensiva do policial militar, ela é preventiva e repressiva. Então, ele atua, o policial militar, e aí a gente está falando do policial militar aí do estado de Alagoas, vocês que serão futuros policiais militares, atuarão na prevenção e na repressão. Então, atividade ostensiva, eu vou até as ruas, eu vou ter contato direto e imediato com as pessoas, eu vou preservar a ordem pública e manter a paz social. Então, atuação de preservação e repressão. No momento, preservo, mas no momento em que a ordem pública e a paz social ela for quebrada, eu vou reprimir aquela determinada atividade, repressão. Tá? E aí é onde entra a atuação da polícia militar em realizar atos de prisão, em realizar atos de fazer com que se cesse uma determinada atividade delituosa, criminosa, dentro desse padrão aí repressivo. Então, prevenção e repressão por atuar em uma atividade ostensiva, por exercer uma função de polícia ostensiva, tá? E além dessas características que a gente fixou aqui, o legislador aí do estatuto ao qual vocês estão tendo contato agora da lei número 5.346 de 92, ele vai nos dizer que o policial militar é uma categoria de servidores públicos diferenciadas, nomeadas de militares. Queridos, quando a gente vai estudar, né, e aí, quando a gente for ver servidores públicos, né, a gente verifica essa noção. Quando vocês forem ver servidores públicos, vocês vão ver que
Existe a caracterização de que eu seja aprovado no concurso público, né? Todo mundo já tem essa noção, você é aprovado no concurso público, inclusive a gente vai falar sobre isso posteriormente. Você é aprovado no concurso público e quando eu sou aprovado no concurso público, devidamente nomeado, eu sou servidor público. Mas também tem aquela categoria de indivíduo que não passou no concurso público, que exerce uma atividade privada e não vai deixar de ser regido por lei. Então, quando eu exerço uma atividade privada, eu sou regido pela consolidação das leis trabalhistas. Eu sou do regime seletista. Quando eu passo para ser servidor público, eu sou um servidor público em duas categorias. Ou os servidores públicos que a gente chama de civis, e aí a gente não está falando da polícia civil, a gente está falando daqueles civis que são aqueles indivíduos que não exercem atividade militar. E aí serão regidos também por estatuto próprio, né? Então você tem uma lei específica para cada servidor. E no caso dos militares, eles são a categoria específica de servidores e especial de servidores públicos, que são considerados militares. E para isso, você tem um estatuto que vai reger, né, essa categoria, como nós estamos estudando a Lei 5.346/92, que é o estatuto próprio do Estado de Alagoas, que é o estatuto próprio para os servidores de categorias, servidores públicos de categoria especial, chamados de militares, ok? É outra caracterização que está aí prevista dentre as regras iniciais aí do Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado da Bahia, da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá? E aí, né, vista essas caracterizações, meus amores, vem a seguinte pergunta, né? Sim, pessoal, não esquecendo, além das caracterizações que a gente visualizou, lembrar que os policiais militares, eles são subordinados ao governador, tá? É outra caracterização aí, dentre as que a gente já mencionou aí, o fato de ser polícia ostensiva, de prevenção e repressão, o fato de ser uma categoria especial de servidores militares, de ser uma instituição permanente, que traz a característica da hierarquia e disciplina. Outra caracterização é afirmarmos, de acordo com o Estatuto, que os policiais militares, eles são subordinados ao governador. Então, existe aí a subordinação ao governador do estado de Alagoas, de todos os PMs de Alagoas, tá? Bem, fechamos aí a ideia da caracterização, vem a seguinte pergunta, né? Quem são os militares? Quem são os policiais militares que vão constituir a Polícia Militar do Estado de Alagoas, tá? Olha, o estatuto de vocês traz pra gente essa definição. Ele vai dizer que existem duas categorias aí de militares. Os militares da ativa e os militares que estão na inatividade. Então, eu teria militares ativos e militares inativos, tá? Bem, quem são os militares ativos, tá? Os militares ativos são os militares de carreira, então aqueles que passaram no concurso, estão no exercício da função, estão executando a função de militar, a gente vai chamar de militares de carreira. E além dos militares de carreira, ele fala dos alunos do curso de formação, tá? Então, os alunos de curso de formação são aqueles que passaram no concurso, mas ainda estão fazendo curso para, através de sua aprovação, poderem assumir a responsabilidade de serem considerados policiais militares. Então, esses alunos do curso de formação, né, vocês aí que serão aprovados no concurso público da PM de Alagoas, após a sua devida aprovação, e passarem por todos os testes que se façam necessários, vocês irão para o curso de formação. E quando estiverem nesse curso de formação, vocês serão considerados, de acordo com o Estatuto, militares temporários. Então, os alunos que estão no curso de formação são considerados militares temporários. E aí serão já considerados militares da ativa, juntos com os militares de carreira. E além disso,
ele fala nos militares da reserva remunerada que são convocados, né? Agora, né, nós estamos vivendo um momento em que está acontecendo uma situação dessa, né, no território nacional. Nós temos aí um órgão chamado Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, que está com um déficit enorme em funcionários, que não está conseguindo cumprir com a sua funcionabilidade, que é a prestação de benefícios e serviços sociais. E aí, o presidente ele teve a ideia já colocou isso pela via legislativa para convocar, para chamar, né? Ele não está obrigando, isso se deixa bem claro, ele está convocando policiais militares que estão na reserva remunerada. Quando ele convoca esses policiais militares que estão na reserva remunerada, ele chama esses policiais para voltarem ao exercício de uma atividade, que, como a gente está vendo, não necessariamente precisa ser na área militar. Os militares que estão sendo convocados agora atuarão no setor administrativo do INSS para realizar a concessão desses benefícios e serviços. Então, quando o militar, né, ele é chamado, quando ele é convocado a retornar ao seu trabalho, né, a gente diz que ele vai ser considerado um militar da ativa, que é o que está acontecendo agora, né, com o governo Bolsonaro, que está convocando os militares para atuarem aí no Instituto Nacional de Seguridade Social. E aí, meus amores, o que é que acontece? Se o indivíduo ele estava na reserva remunerada e ele é convocado e ele retorna ao serviço, a gente vai dizer que ele vai ser considerado um militar da ativa, tá? Só que nós tínhamos colocado aí que existem os militares que são considerados inativos, que estão na inatividade, tá? E aí, quem são esses policiais? Nós vamos dizer que são aqueles que foram para a reserva remunerada e aqueles que foram reformados, tá? Então, vamos fechar aqui para a gente poder entender quem são os da reserva remunerada e os reformados. Eu tenho dois grupos de policiais militares, o da ativa e os inativos. Quem são os da ativa? Militares de carreira, militares temporários, que são os alunos do curso de formação, e os militares da reserva remunerada convocados, que atendem a essa convocação e que começam a atuar, serão considerados militares da ativa. Eu tenho os militares inativos, duas categorias, os que estão na reserva remunerada e os que foram reformados, tá? Na nossa próxima missão, nós vamos verificar aí quem são os militares inativos, quem são os militares da reserva remunerada e os reformados. Ficou curioso, não foi? Tenho certeza disso e te encontro na próxima missão para a gente entender quem são esses dois tipos de policiais militares inativos. Até daqui a pouco!